marcos, mostrando em grandes momentos da história. Se você pensar na sua própria vida, você pode perceber que eventos, sejam traumáticos, sejam muito bons, eles mudam a gente. Quando a gente sofre um acidente, algo traumático, normalmente a gente gera algo que a gente não quer mais. Se você caiu de um lugar alto, talvez você fique com trauma de chegar e ir para aquele lugar alto. Talvez se você sofreu um acidente de carro, você fique preocupado em ir no carro novamente. Talvez um dia muito feliz também, quando você se casa, um dia muito feliz na sua vida, e você muda daquele dia, você lembra e fala, poxa, desde aquele dia eu sou uma pessoa diferente. Ou quando nasce um filho, e você vê seu filho, e você fala, poxa, agora eu vou ser diferente. Porém, nós sabemos também que eventos grandes podem nos transformar, podem mudar nossa vida, mas nós também sabemos que na realidade momentos grandes podem acontecer, eventos podem acontecer na nossa vida, e a gente esquecer deles. E eles, com o passar do tempo, perderem seu efeito. Com o passar do tempo, nós não nos lembrarmos do porquê aquilo aconteceu, o quão grande aquilo foi, e aquilo perde todo o seu valor em nossa vida, em nosso coração. É por isso que hoje a pergunta que eu quero fazer a todos nós é: você ressuscitou com Ele? Porque nós celebramos a Páscoa, nós falamos sobre a ressurreição, nós celebramos, e eu espero que a igreja tenha sido conduzida a cada domingo, nesse mês, sendo a pensar, a refletir sobre. Se nós pensarmos durante essa semana, você pai, recebeu lá para você fazer um devocional com seus filhos. Mas a pergunta que fica é: será que você ressuscitou com Ele? Será que essa ressurreição impactou a sua vida e transformou? Ou será que essa ressurreição impactou sua vida em algum momento, mas ela já foi esquecida, não é mais lembrada, não tem nenhum impacto novo? Eu gosto sempre, quando eu faço esse tipo de analogia, lembrar que eventos na nossa vida podem ser como um avalanche. Naquele momento ele vai causar um estrago, vai causar um evento. Quem nunca participou de um retiro cristão pode participar, e talvez você saia de lá dizendo: agora vai ser uma nova vida. A partir de agora, como um avalanche, você vem dizendo: eu vou ser outra pessoa. Mas daqui a alguns dias, talvez, você vai passar no lugar onde ocorreu a avalanche, e você não vai saber que passou uma avalanche por ali, porque tudo voltou ao normal. Olhar para a Páscoa, olhar para esse momento da ressurreição, é nos perguntar: será que essa Páscoa, será que essa ressurreição que nós proclamamos, ela impactou a nossa vida ao ponto de nós falarmos que nós ressuscitamos com Ele? Ou será que foi um dia qualquer? Será que celebrar a ceia ou a Páscoa se tornou simplesmente um ritual que a gente repete ano após ano? Será que se tornou algo mecânico, algo que a gente não vê mais valor? Será que a ressurreição de Cristo não muda no seu dia a dia como você lida com sua família, no seu trabalho, com seus problemas e dificuldades? Será que aquilo que Deus realizou naquela semana, há milhares de anos atrás, ainda transforma a sua vida hoje? E é pensando nisso que eu gostaria de ler, então, estamos na sequência de Mateus, o dia em que é encontrado, em que a ressurreição é proclamada, em que a vitória é proclamada. Em Mateus 28 é dito: passado sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês os verão. É como acabei de dizer a vocês. Quando nós vemos essa narrativa, e retirando-se elas, apresentaram-se como sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar aos seus discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram aos pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse:
não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Essa narrativa, então, ela se coloca nesse dia tão especial. Nesse dia em que há uma revolução em todo o cosmos, toda a natureza, tudo esperava esse momento. Aconteceu. O nosso Salvador, que nós pregamos, que nós falamos, que você deve ter lido durante essa semana, você tem que ter lembrado no seu coração, todo o sofrimento que ele passou agora estava vencido. Agora ele ressuscitou. Dentro da teologia nós falamos que durante a vida de Jesus ele estava no seu estado de humilhação, mas agora com essa sua nova vida, com a ressurreição, ele entra no estado de exaltação. Agora ele é o primeiro a ressuscitar. Agora ele é a nossa esperança que um dia nós iremos viver eternamente, porque ele venceu a morte. Isso é maravilhoso e toda essa narrativa nos aponta para esse lugar de nós vermos a glória do Senhor, ver como isso é diferente. Meus irmãos, a ressurreição é algo único na nossa fé. Nenhuma outra religião pode falar que o seu Salvador ressuscitou. E o nosso argumento ele é muito forte, porque alguém iria inventar essa mentira? Porque alguém iria propagar algo que só iria trazer coisas ruins para eles? Todos os discípulos foram perseguidos e mortos, não havia vantagem alguma em falar que Jesus ressuscitou, não havia nenhum benefício em propagar e falar que o seu mestre havia ressuscitado. Mas nós sabemos que isso ecoa o Antigo Testamento, isso ecoa promessas de que Jesus iria ressuscitar para vencer a morte, para nos dar vida. Como nós cantamos hoje aqui, ele recebe por conta desse ato que aconteceu de forma grandiosa, ele recebe o nome que está acima de todo nome. Ele recebe todo o domínio, toda a honra e todo o poder. Ele agora está num estado diferente, seu corpo é semelhante, mas não mais o mesmo, porque ele agora vive eternamente. E essa narrativa nos coloca no lugar de nós percebermos isso. Quando Jesus vai ter a sua ressurreição, a terra treme, não consegue segurá-lo. Um anjo então vem, abre a porta do sepulcro, mostrando mais uma vez, e lembremos disso, que os anjos só aparecem em eventos especiais. A aparição de anjos não é em qualquer momento na história bíblica. É muito pontual a aparição de anjos, eles só aparecem quando algo grandioso está para acontecer. E algo grandioso aconteceu. Jesus ressuscitou e esse anjo vem. Os soldados não viram nem Jesus, eles viram o anjo. E já caíram como mortos, já ficaram como mortos, estatelados, sem reação. As mulheres que olham para ele, que vieram visitar Jesus, escutam desse anjo falando, ele não está aqui, ressuscitou para cumprir aquilo que foi dito. Que maravilha! Nós sabemos já através dos outros evangelhos, de que todos estavam com medo, todos estavam preocupados. Todos se questionavam, porque havia o relato naquela cultura, dentro do judaísmo, da cultura greco-romana, de que até 3 dias uma pessoa poderia ressuscitar. Havia aquela crença naquele povo, como se fosse algo que místico, que o espírito pairava ainda por 3 dias junto ao corpo, e ao 3º dia, se a pessoa não acordasse, se a pessoa não voltasse, não teria mais como. Então havia ainda uma expectativa de será que foi, será que vai acontecer, será que não? Mas ele ressuscitou. Sim, ele venceu a morte. E ele então fala aquilo para mostrar que agora vem um novo começo, agora vão avisar, propaguem. Que privilégio foram dessas mulheres de verem pela primeira vez que esse Jesus ressuscitou. E essa vitória que nós alcançamos com a ressurreição de Jesus deveria ser vivida em nós. Porque quando Jesus ressuscita, ele diz para cada um de nós que nós não precisamos mais ser escravos do pecado. Ele diz para cada um de nós que há uma liberdade, que há uma nova vida, que é uma vida em abundância que nós podemos viver. Quando ele ressuscita, ele diz para nós, está inaugurado um novo momento na história. Agora o Espírito Santo poderá descer, o Consolador, e lhe capacitar, lhe dar nova vida. A ressurreição deveria ser o ponto ápice da nossa vida. Deveria ser o lugar que sempre nos lembramos todos os dias. Porque, como vai dizer Paulo, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã.
Mas o grande problema da nossa cultura, dos nossos tempos, é que muitas vezes nós falamos que acreditamos em uma verdade. Nós falamos e professamos que acreditamos que Jesus ressuscitou, que Ele viveu, que Ele está vivo no céu. Nós proclamamos isso, nós entendemos isso, isso está na nossa mente. Mas por diversas vezes isso não vai para o nosso coração, isso não vai para o nosso dia a dia, isso não impacta a nossa semana. E esse é o grande problema, meus irmãos, porque Paulo já vai falar aos Coríntios, deixando muito claro que a ressurreição, ela é o ápice do cristianismo, ela é o lugar onde se baseia toda a nossa fé. E ele, questionando a igreja, ele vai deixar muito claro: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, se somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Paulo, ao falar à igreja de Coríntio, ele fala sobre uma verdade nossa, que naquele tempo as pessoas não acreditavam na ressurreição. Eles entendiam que não poderia haver, que o corpo era mau, que a matéria era má. Não fazia sentido Jesus voltar para esse mundo, voltar ao corpo. E por isso não acreditavam de forma muito prática na ressurreição. Mas o problema, meus irmãos, nos dias de hoje, é que talvez nós não acreditemos na ressurreição. Nós proclamamos isso, nós cantamos isso, mas na hora de viver no nosso dia a dia, Jesus não impacta se você vai perdoar aquele que lhe ofendeu. Jesus não transforma o seu dia a dia na forma como você leva seu trabalho, como você educa seus filhos, no seu dia a dia na forma como você vê seus estudos. Talvez você possa estar vivendo de forma prática, como se Jesus não houvesse ressuscitado. Talvez você tenha andado ansioso, preocupado, porque você não acredita que Ele ressuscitou, não de forma mental, racional, mas dentro do seu coração. Nós podemos viver hoje sem acreditar de forma prática que essa ressurreição impacta a nossa vida. O que Paulo vai fazer em todas as cartas, meus irmãos, repito, é sempre falar daquilo que aconteceu no Calvário. Esse é o evangelho que o próprio Paulo prega à igreja de Coríntios, que ele recebeu dos apóstolos, que recebeu do próprio Cristo, que viveu o Cristo, cumpriu a lei, morreu e ressuscitou. Esse é o evangelho, essa é a história que tem que mudar a nossa história. Mas a pergunta que fica é: se Ele ressuscitou, isso impacta a sua vida? Se isso realmente é verdade, aquilo que nós cantamos, pregamos, isso tem mudado a sua história? Isso tem mudado a forma como você se relaciona com seu corpo, com seu dinheiro, com sua família, com seus sonhos? Ou será que nós simplesmente acreditamos, decoramos nossa casa, mas assim que os problemas vêm, a gente entra em desespero, assim que o pecado vem, a gente se deixa dominar, assim que os vícios voltam a bater na porta, a gente se entrega? Será que nós ressuscitamos com Ele? Essa é a grande importância que nós precisamos fazer e celebrar todos os anos a Páscoa. É porque nós esquecemos, é porque nós não nos lembramos, é porque nós somos rápidos em não lembrar daquilo que Deus fez, e nós tornamos para nós, e vivemos uma vida distante. Meus irmãos, talvez você possa pensar: mas pastor, eu acredito nisso, e já mudou minha vida a ressurreição. Por um momento esse impacto já mudou minha vida, mas eu entendo e eu concordo, porque isso também acontece comigo. Existe um princípio que nós precisamos lembrar, que mesmo através da ressurreição nós recebemos um novo espírito, mas nós ainda vivemos nesse mundo, e existe algo na teologia que talvez você já me ouviu falando, e eu preciso repetir.
é que as promessas de Deus, elas agem de duas formas nesse mundo. Elas agem de forma no já, no agora, no presente, e elas também se preparam para o futuro. Sim, nós ressuscitamos com Cristo, sim, nós somos nova vida, nós somos nova criatura, mas nós ainda estamos num mundo dominado pelo pecado. E dentro de nós agora existe, quando nós aceitamos essa ressurreição, duas coisas, e a imagem que eu quero trazer para você é a mesma que eu levei lá para as crianças. Nós somos como um pote, que com o Santo Espírito ele vai sendo cheio, 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 mas esse copo, que é a nossa vida, ele tem um furo, que é o pecado. E com o passar do tempo, se a gente não se encher do Espírito Santo, ele vai vazando, 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 ao ponto da gente não se lembrar mais quem é o nosso Deus, o que Ele fez por nós. Então é por isso que nós temos que viver o exercício constante de voltarmos ao Senhor, nos encher dEle, nos encher da Sua Palavra, nos encher do Evangelho. Eu gosto muito das palavras do Tim Keller, que para alguns vai ser maçante, para alguns fica até chato, que eu repita todo domingo, me esforce muito para pregar o Evangelho todo domingo, que ele vai dizer: o Evangelho é para nossa salvação, conversão, mas o Evangelho também é para nosso dia a dia, para todo dia a gente lembrar, se derramar nessa graça. Então hoje, o que eu queria conduzir ao nosso coração como igreja, é fazer essa pergunta sincera: será que a ressurreição mudou e impactou a sua vida? Será que você ressuscitou com Ele? Se isso é verdade, meu irmão, na sua vida, ore hoje, para que Ele lhe ajude a viver como Paulo vai falar na igreja de Colossos. E eu acho muito interessante essa abordagem do apóstolo Paulo, que ele vai deixar muito claro que sem ressurreição, a fé é inútil. Nós ainda vivemos em pecado, sem esperança, se não há ressurreição, mas nós temos a convicção que Ele ressuscitou, e essa é a nossa esperança. E se isso é verdade, se isso mudou a sua vida, ou você continua igual, ou será que você voltou às práticas antigas? Será que essa história, esse impacto não está mais acontecendo no seu coração? Então por isso, meus irmãos, Paulo escreve a carta aos Colossenses, e eu gosto muito desse texto, e é por isso que eu gostaria de lê-los para você. Hoje, sem muito entrar nos detalhes da carta, no como foi, quem era a igreja de Colossos, porque eu acredito que, para mim, pelo menos, é muito autoexplicativa essa passagem. E o slide travou. Me ajuda aí. Voltou. Em Colossenses 3 diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Paulo, no capítulo 3, ele já falou, como nós cantamos aqui, nós cantamos Colossenses, nós lemos Colossenses, e aí você tem o panorama da carta. Paulo começa falando sobre quem é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o Senhor sobre toda a criação, Ele fala sobre toda a grandiosidade de quem é Jesus, Ele fala sobre a ressurreição, Ele fala sobre a morte, mas agora Ele vai começar a chamar a igreja. Olha, eu falei já, eu já contei para vocês a história, eu já apontei quem é o nosso Cristo. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, se vocês acreditaram em Jesus e falaram um dia na sua vida assim: Senhor, eu entreguei minha vida a Ti, eu entreguei e quero carregar a cruz contigo, eu quero morrer o velho homem, eu quero ressuscitar, eu quero nascer novamente. Se você já passou por isso, Paulo está falando para nós, todos nós que passamos pela profissão de fé, pelo batismo, proclamamos isso a todos, que nós acreditamos que o nosso velho homem morreu e que nós ressurgimos. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. E aqui, meus irmãos, que eu acho que é o grande ponto de entender o que é ressuscitar com Ele. Ressuscitar com Cristo não é uma vez no ano lembrar da história. Ressuscitar com Cristo não é ter um momento de transformação. Ressuscitar com Cristo é ter um espírito que agora busca agradar a Deus, que busca as coisas dEle, que busca viver para Ele. É viver uma realidade completamente nova e diferente, e é isso que Paulo está falando à igreja de Colossos. Olha, se vocês ressuscitaram, busquem as coisas lá do alto. Só que Paulo, na sua mentalidade grega, no seu famoso gostar de fazer listas, ele vai ser muito prático, muito pontual, mostrando para nós. Vou precisar de ajuda, não sei se é o controle que está falhando.
Me segue aí. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando nós entendemos esse relato, Paulo vai chamando a igreja de Colossos de prestar atenção, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ele vai nos chamar que a ressurreição é a entrega e que nós devemos então entregar o nosso coração. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, e a velha natureza e a nova natureza. Quando nós, ali está repetindo, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E aí Paulo, de forma muito clara, ele vai falar, olha, se vocês ressuscitaram com Jesus, se a Páscoa realmente importa, se a ceia realmente importa na vida de vocês, se vocês realmente se entregaram ao Senhor, vocês têm uma luta para travar diária. E essa luta vai ser contra a imoralidade sexual, a impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: a ira, a indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam-se, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja a palavra, seja em ação, façam o nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, para mim esse texto a igreja de Colossenses, ele não precisa de tanta explicação assim. Ele é o lugar onde Paulo vai deixar muito claro, olha, se vocês ressuscitaram com Cristo, se Cristo é realmente o Senhor da vida de vocês, então vocês têm uma nova vida. E se vocês têm uma nova vida, surpresa, vocês têm um novo jeito de viver. E esse novo jeito de viver o convida a viver de forma diferente. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, então tudo muda. A sua mente tem que mudar, os seus desejos têm que mudar, a sua direção muda, os seus sonhos, os seus planos, tudo tem que ser diferente. Nós temos que entender que falar que somos cristãos tem que impactar o nosso dia a dia, tem que mudar a nossa vida. Um dos problemas que acontece nas igrejas do Apocalipse é quando o Evangelho vai perdendo sua força e Cristo vai chegar para uma das igrejas e vai falar assim, olha, essa igreja, ela não é nem tão boa e nem tão ruim, ela é morna. Eu prefiro vomitar da minha boca. Quando nós não temos e não impactamos pelo Evangelho, quando isso que nós vivemos, celebramos, não muda o nosso dia a dia, algo está errado. Nós temos que entender que essa mudança tem que começar, ela tem que ser entranhada em nós, uma nova vida. É por isso que a pergunta que tem que ecoar na Páscoa, na ceia, será que isso tem mudado a minha história? Será que isso tem mudado os meus relacionamentos? Será que dizer para os outros que você é cristão, que Jesus ressuscitou, colocar na sua rede social, será que a pessoa quando vê aquilo ela vai falar, realmente essa pessoa é diferente?
Realmente essa pessoa perdoa mais rápido. Realmente essa pessoa não se ira com qualquer coisa. Realmente essa pessoa tem palavras de sal, palavras que são diferentes, que apaziguam, que transformam. Essa pessoa, quando sofre, é diferente. Ela está sofrendo por um tempo, mas depois está orando, já está cantando louvores. Quem é esse ser humano? Será que é isso que as pessoas falam quando você professa que você crê que Jesus ressuscitou? Será que vem um sorriso no seu rosto e você fala, o meu Deus vive? E eu tenho viva esperança para viver nesse mundo e no próximo. Ou será que nada muda? Ou será que a nossa mente não muda, o nosso jeito não muda, os nossos sonhos não mudam? Lembrem-se, meus irmãos, se você ressuscitou com Cristo, você não pertence mais a esse mundo, você é peregrino nessa terra. Você pertence agora a uma pátria celestial que um dia vai descer e vai transformar tudo isso aqui. Mas o nosso coração tem que estar lá. O nosso coração tem que mudar. Se nós ressuscitamos com Cristo, nós temos uma nova mente, uma nova direção e uma nova vida. Esse é o chamado de Paulo, é isso que ele está falando para a igreja de Colossos. Se vocês ressuscitaram, então vocês são diferentes. É isso que ele vai dizer em Romanos. Se vocês ressuscitaram, se vocês acreditam em tudo que eu preguei, passei aqui 11 capítulos da minha carta falando doutrinariamente sobre o que foi o sacrifício de Cristo, vocês vão ter uma renovação da mente de vocês. E vocês vão viver de uma forma completamente distoante do mundo. 180 graus, enquanto o mundo vai para a direita, vocês vão para a esquerda. Enquanto o mundo vai ter ódio, vocês vão ter amor. Enquanto o mundo vai fazer retribua com ira, retribua na mesma força, você vai dar outra face. É isso que Paulo fala, é isso que a ceia nos chama. A ceia não é um lugar que nós podemos fazer de forma corriqueira, por isso que toda ceia nós nos preocupamos em não fazer sempre. Porque nós sabemos que ela tem que impactar, ela tem que ser um momento que a gente para e reflete sobre como foi a nossa vida, quem nós somos diante de Deus. Nós não pertencemos mais a esse mundo. E aí que entra essa consequência. A consequência de que há coisas que precisam morrer em nós. Porque Cristo vive, eu vou fazer morrer a imoralidade, a impureza, as paixões, os maus desejos, a avareza. Porque Ele vive. Nós vamos mudar isso, nós vamos lutar contra isso, nós vamos viver uma batalha. Por diversas vezes nós achamos que a vida cristã vai ser no mar de rosas, mas a linguagem bíblica que Paulo vai usar por diversas vezes, olha, você foi convocado para uma guerra, coloque sua armadura, prepare-se para a batalha. Você vai lutar contra os seus desejos, contra as suas impurezas, e você vai lutar contra o mundo, contra as potestades, contra os principados, você está numa guerra. A mensagem do Evangelho não é, olha, você foi salvo, agora venha cá, entre aqui. Não, olha, você foi salvo, agora você é como ovelha em meio a lobos. Olha, você foi salvo, agora quando você for pregar o Evangelho, se prepare, porque vão lhe perseguir. Se prepare, porque agora você vive uma realidade diferente. E quando você viver dessa forma, as pessoas vão dizer que você é retrógrado. Quando você começar a viver dessa forma, as pessoas vão dizer que você quer impor a sua vontade. Vão começar a lhe perseguir, lhe caluniar, porque você quer viver assim. Porque essa era a acusação no começo da igreja. Como assim eles têm uma só esposa? Como assim eles respeitam as pessoas? Como assim eles não roubam? Como assim eles são bons? Como assim eles são diferentes? Essa era a acusação. Nós precisamos entender que porque Ele vive, essas coisas precisam morrer dentro de nós. Essas coisas pertencem a uma outra história, e nós temos que sepultá-las, colocá-las dentro do túmulo e sair do outro lado, sem o peso, sem essa realidade. Repito, e sempre vou usar essa imagem, porque ela sempre ecoa no meu coração, a imagem do peregrino, do livro do John Bunyan. Quando o peregrino passa pela cruz, todos os seus pecados entram dentro do túmulo vazio, e então ele pode começar a caminhar sem carregar o fardo nas suas costas, mais leve, porque daquele momento, quando ele se encontra com a cruz, tudo muda. Se a linguagem primeira é que nós vamos fazer morrer algumas vontades, e eu gosto dessa palavra, morrer, porque às vezes a gente lida com o pecado, e a gente lida com o pecado de forma muito doce.
Ah, pastor, eu prometo que vou parar de pecar. Aí você vem floreando, mas eu peco, eu cometo esse pecadinho, porque tem essa situação, porque tem esse contexto. E normalmente quando alguma pessoa não quer muito mudar de vida, ela sempre vai contando uma história triste, e dizendo que ela faz sempre daquele jeito, que ela vive daquela forma. Mas se é pecado, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, ele tem que morrer. E eu não sei se você já teve a experiência de matar qualquer animal. É sangrento, é duro, é violento. Essa é a linguagem bíblica quando fala sobre pecado. Tem que morrer. Eu gosto das palavras de John Piper, porque a Bíblia nunca fala do outro, ela nunca aponta, olha, o outro tem que morrer, o outro tem que mudar. Não, ela fala assim, você tem que se matar, você tem que matar esses desejos, você tem que matar o pecado que há dentro de você. Essa é a lista de Paulo. Olha, tem coisa que tem que morrer. Tem coisa que você tem que, de forma, ir lá e matar essa coisa, matar esse pecado. Outras passagens vão dizer, você vai ter vezes que você vai ter que cortar um braço, cortar um olho. A gente entende, mas a expressão, que não precisa ser prática, mas ela mostra a força que tem que ser feita. Que às vezes eu vou ter que mudar a rotina, às vezes eu vou ter que mudar um caminho para o trabalho, às vezes eu vou ter que mudar o horário de uma academia, às vezes eu vou ter que acordar mais cedo para ler a Bíblia, às vezes eu vou ter que mudar a minha vida de forma que vai doer, de forma que vai ser incômodo. Sim, começar a ler a Bíblia, você que nunca leu, vai ser incômodo no primeiro dia, vai ser difícil, mas tem que fazer. Vai ser difícil você mudar um hábito pecaminoso, vai, mas você precisa fazer, você precisa lutar. Como Paulo vai dizer, nós ainda não suamos sangue a ponto de vencer o pecado. Mas a lista, ela vai continuando, porque há coisas que nós precisamos abandonar. Abandonar a ira, a indignação, a maldade, as palavras que ferem, a mentira. Quantas vezes nós proclamamos que somos do Senhor, que Cristo ressuscitou, mas a gente ainda vive dessa forma, irado uns com os outros, indignados, e nós vivemos na era da indignação, na era do ódio, em que tudo é o meu rival, tudo você tem ódio da outra parte, a outra parte está sempre muito errada. Nós vivemos num tempo em que a maldade se espalha em nosso meio, que nós vivemos mentindo, que nós vivemos inventando histórias. Quantas vezes nós vivemos em igreja e nós sabemos, aquele que vive muito tempo em igreja sabe que existem pecados que são disciplinados. São aqueles que quando fazem alguma coisa errada, vai ser logo uma rápida disciplina. Se alguém engravidou antes do casamento, normalmente, infelizmente, esse é o perfil, pelo menos na nossa seara, vou falar da nossa área. Em igreja presbiteriana, eu só vi disciplina em quem engravidou antes do casamento. Agora, os fofoqueiros que tinham na igreja, aqueles que mentiam, que dissimulavam, esse eu nunca vi ser disciplinado. Aqueles que se iravam, eu comentei isso com alguns homens aqui da igreja, no futebol da minha igreja lá de Recife, eu dizia, gente, não vamos jogar futebol não, é o pior testemunho que a gente dá, é todo mundo irado, um dando no outro, parece que a gente, meu Deus, se eu jogar com meus amigos da escola, da rua, tem mais paz do que quando eu jogo na igreja. Esse era o nível da minha igreja. E eu falava, pastor, disciplina todo mundo, a começar com o líder de jovem, com o seminarista, que era normalmente quem brigava. Começa com eles. Mas a gente não fazia isso, porque são pecados que a gente não está acostumado, a gente está acostumado a passar a mão. A gente está acostumado a dizer, não, eu posso mentir um pouquinho, eu posso mirar, não tem problema de eu usar de uma mentira, de eu ofender uma pessoa, não tem problema de eu viver dessa forma. Mas a lógica que Paulo vai falar tanto a Colossos, mas em outras cartas, é que tudo que sai da nossa boca, que sejam palavras boas, que sejam cânticos, que sejam incentivos. Quantas vezes a gente vai se reunir, nós vamos ser a roda dos escarnecedores, em vez de ser a roda daqueles que vão se alegrar no Senhor, que vão estudar a palavra, que vão viver num tempo bom. Quantas vezes nós nos unimos para olhar para as outras igrejas e falar, olha lá é que não presta, nós que somos melhores. Em vez de chegar, nos reunir e dizer, vamos orar por aqueles irmãos, para que Deus os abençoe, para que Deus os converta e que eles voltem para trabalhar junto conosco no reino de Deus. Isso faz parte da velha vida que a gente tem que enterrar na cruz, que a gente tem que deixar no sepulcro, a gente tem que ressuscitar, porque Ele vive, existe uma nova vida para a gente viver, porque Ele ressuscitou. Nós devemos ter compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência.
É isso que tem que acontecer quando nós clamamos e cantamos hoje aqui músicas tão belas, meus irmãos. Nós temos que entender que isso tem que impactar na nossa vida e mudar o nosso dia a dia com compaixão, com bondade, com humildade, com paciência. Que isso ecoe. Que quando as pessoas verem que você está celebrando a Páscoa na sua casa, que você vai convidar a sua família, ela fala, poxa, naquela casa eu vejo isso. Eu vejo bondade, eu vejo mansidão, eu vejo paciência. Naquelas pessoas, realmente quando elas chegam, o clima fica ameno, todo mundo começa a se respeitar, porque eles são a paz. É muito bom, gente, quando a gente ouve isso de alguém. Não sei se você já recebeu esse elogio. Pela graça de Deus, em algum momento da minha vida, eu já tive esse privilégio de alguém chegar para mim e falar, poxa, quando você chega é tão bom, porque você está sempre sorrindo, porque você está sempre leve. E eu falava, glória a Deus, porque é pela graça dEle, que eu não tenho motivo para ter tristeza, pelo menos não muito longa. Fico triste, mas a gente fica logo feliz em seguida. E quem andou comigo, quem caminhou comigo aqui na igreja sabe que quando estava no meio da pandemia, o caos, como é que vai a igreja, ela vai para frente ou não vai? Eu fiz, olha, o maior problema da minha vida já foi resolvido, porque eu estava destinado a ir para o inferno e eu não vou mais. Eu merecia passar a eternidade longe de Deus, Ele ressuscitou e me garantiu vida eterna. O resto é privilégio. Qualquer outra coisa além disso é misericórdia do Senhor. Deus seja louvado. Vamos para cima. Deus já venceu a morte, o que é uma pandemia para a gente enfrentar, plantando uma igreja numa cidade diferente. Não é nada por aquilo que Deus já tinha feito por nós. Então, meus irmãos, que nós possamos entender que o perdão que Cristo nos perdoou naquela cruz, que o amor que une tudo, que a paz que governa o nosso coração, gera em nós uma vida que vai ser vivida com gratidão para a glória de Deus. Que nós possamos entender que quando nós cantamos e celebramos a ceia, nós cantamos isso: perdão, amor, paz, gratidão e uma vida para a glória a Deus. Que nós possamos responder a pergunta que eu fiz lá no começo: você ressuscitou com Cristo? Eu espero que a sua resposta seja sim. Eu ressuscitei com Ele. E eu quero viver essa vida diferente. E eu quero viver essa vida abundante. Eu quero viver essa nova história. Meus irmãos, é como eu falei, a cruz é um lugar onde a gente pode voltar e a gente tem que voltar. Na ceia do Senhor, no segundo e quarto domingo, na Páscoa, quando a gente celebrar uma vez no ano, gaste tempo lembrando de tudo aquilo que aconteceu. Mas lembre dessa história. Lembre que é na mesa do Senhor que nós alcançamos esse privilégio. Hoje nós vamos celebrar a ceia, que é a nossa Páscoa, que é o momento em que nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, porque nós entendemos que a ceia não é apenas um símbolo, não é apenas um memorial, mas ela é uma memória viva daquilo que Cristo fez por nós. E essa memória viva é alimento para o nosso espírito, que nos transforma, que nos ajuda a lutar contra o pecado. Nós precisamos entender que Ele morreu em nosso lugar, mas que Ele ressuscitou. Que nós não somos mais escravos do pecado, mas nós ainda lutamos contra o pecado. Nós já não somos mais do reino das trevas, como lemos, mas somos agora do reino do Filho do seu amor. Mas nós ainda lutamos, mas nós ainda estamos em guerra. A gente só vai ter paz e acabar com esse momento quando Cristo vier de novo cear conosco, quando nós participarmos das bodas do Cordeiro. Ao participar da ceia, que isso ecoe em nosso coração, que hoje você saia daqui realmente celebrando que o seu Deus ressuscitou e lhe deu nova vida. E saia com os desafios que Paulo nos deu. Se Cristo ressuscitou por nós, se você realmente ressuscitou com Ele, então mate o seu pecado, abandone o seu velho homem e viva uma nova vida. Viva uma nova vida. E eu repito, gente, é muito bom obedecer a Deus. Eu quero deixar isso sempre muito claro, porque muitas vezes quando a gente fala, mas tem que obedecer a Deus, e a obediência na cabeça de alguns é algo ruim. Obedecer a Deus é maravilhoso.
Amar ao Senhor e cumprir aquilo que Ele pede de nós é muito bom. É muito bom ter paz com todos. É muito bom cumprir a palavra que Ele fala, perdoar, amar, ter mansidão. É maravilhoso quando a gente começa a viver isso. É muito bom o ambiente quando é transformado por cristãos verdadeiros. Então, que no dia de hoje, porque Ele vive, não viva mais como antes. Mude de vida. Porque Ele vive, o pecado não lhe domina mais, meu irmão. Não existe essa realidade de você dizer: pastor, eu não consigo parar de pecar, pastor, não tem como, pastor, eu estou preso. Não, meu irmão, tem como sim, tem como lutar todo dia, tem como vencer vício, tem como viver uma nova realidade. O pecado não lhe domina mais. Você pode viver uma nova história. Talvez você vai lutar todos os dias contra ele, mas ele nunca mais vai lhe dominar. Talvez você vai cair, você vai voltar uma vez, mas você vai se levantar e lutar de novo, porque ele não tem domínio sobre você. E é porque ele vive que nós temos isso. Porque ele vive, você é uma nova criatura. Você agora é filho de Deus. Você agora pode falar: eu sou filho de Deus. E meus irmãos, isso é privilégio. Existe algo na nossa sociedade com a mentalidade católica, que a gente acha que todo mundo é filho de Deus. Não! Existem aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, e esses são todos os seres humanos criados à imagem e semelhança, e são criaturas de Deus. E existem aqueles que são dados o direito e o privilégio de ser chamados filho de Deus. Aqueles que confiam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e que dependem dEle. Esses têm o privilégio de ser chamado filho de Deus. E você, se você fez isso, se durante a Páscoa você entregou sua vida a Jesus, você é filho de Deus. A sua identidade não está mais atrelada ao seu passado, está atrelada à sua nova identidade em Cristo. Você é filho. Você tem um pai que lhe ouve, você tem um irmão chamado Cristo. Você tem um povo que está ao seu redor, que vai caminhar do seu lado. Você tem irmãos, pais, mães, filhos que vão estar com você. Você agora faz parte de uma comunidade de fé, porque Ele vive a esperança de perdão e de vida eterna. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Ter a convicção de que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Nada nesse mundo pode nos afastar desse grande amor. Nada, nem potestades, nem principados, nem poderes, nem alturas, nada pode nos afastar do amor de Deus. É isso que Paulo vai declarar em Romanos. Isso é maravilhoso demais. Que essa esperança enche o seu coração, que ela lhe impulsione a mudar de vida, a lidar com o sofrimento, com as tragédias, com as incertezas, com um coração diferente, com um coração leve. Lembre-se sempre que se Deus fez tanto por nós, será que Ele não vai cuidar para nos dar pão, casa, sustento, paz? Se Ele sacrificou na cruz, será que Ele não vai fazer o outro? Por fim, meus irmãos, que a mesa hoje não seja apenas um ritual. Que hoje a Páscoa não seja apenas um momento onde nós passamos um dia, onde nós celebramos uma festa, a gente distribui ovo, distribui chocolate. Eu sou contra a distribuição de chocolate, porque eu acho que tem que lembrar daquilo que aconteceu, mas a gente sempre equilibra. Mas a gente tem que lembrar que a Páscoa aproveita, gente. Aproveita para proclamar, aproveita para lembrar para o seu coração, aproveita para viver uma nova vida, aproveita para se mais uma vez nessa história, a pedir perdão. Deixa que realmente a história mude, que a Páscoa, que tudo aquilo, a Semana Santa inteira nós viemos falando, transforme a sua vida, se encha do Espírito Santo. Que agora nessa ceia você fale: Senhor, eu fui pecador. Senhor, eu não vivia como se o Senhor houvesse ressuscitado. Senhor, durante todo esse tempo eu falei sobre a ressurreição, mas isso não mudou a minha história. Eu tenho vivido igual como eu vivia antes, eu voltei a velhas práticas. Que hoje você possa clamar: Senhor, me alimenta de novo com Teu Santo Espírito. De novo, Senhor, me ajuda a matar a minha ira, a minha preguiça, o meu desejo de cometer pecado. Senhor, me ajuda mais uma vez a morrer, para que eu viva com o Senhor. Que hoje a ceia realmente alimente o seu espírito, para você sair daqui dizendo: eu vou perdoar, eu vou amar,
eu vou viver essa vida que o meu Deus me deu, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, olha, essa pessoa ressuscitou, há um novo homem, há uma nova mulher aqui, há um novo empregado, há um novo filho, há um novo marido na casa, porque você ressuscitou com ele, e agora você vive de forma diferente, e agora você é sal da terra e luz do mundo. Agora você proclama a todos esses meus irmãos, porque as pessoas ao nosso redor estão desesperadas. Elas precisam de um Salvador. Elas estão desesperadas, buscando em outros lugares, e nós temos a verdade. Nós conhecemos essa nova vida, e nós não falamos, nós não proclamamos. Então fale, proclame, use da sua vida. Lembre-se que é na ceia do Senhor que o nosso coração é lembrado que o nosso Cristo vive. E é por isso que a gente não precisa mais do sangue ser derramado aqui, porque já foi derramado de uma vez por todas na cruz. É por isso que hoje aqui nós podemos participar da ceia, entendendo que ela é alimento para o nosso espírito, porque Deus dos céus nos alimenta de forma sobrenatural. Então hoje, meus irmãos, conduza o seu coração para esse lugar de arrependimento, mas esse lugar de vida nova. E que hoje você responda à pergunta que eu fiz lá no começo. Você ressuscitou com Ele? Que você possa responder sim.